E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Arquiteto Digital, episódio número 12. Aqueles recadinhos de todo início de podcast, vocês já sabem, então já comecem deixando o like aqui no episódio, se inscrevam no canal e entrem no grupo do WhatsApp, gente. A gente está disponibilizando o material desse podcast aqui em PDF para quem está lá no grupo. Toda semana a gente manda um PDF e quem está no grupo tem acesso a todos os PDFs dos episódios anteriores. Então é um material de consulta muito grande. A gente monta de um jeito ali com bastante carinho para vocês terem acesso a tudo isso aqui em tópicos, enfim. É um material de consulta, praticamente um material didático para vocês. Então não deixem de baixar esse material. É só clicar no primeiro link aqui da descrição, vocês vão ser direcionados ali para o grupo. Eu tô lá, o Manga tá lá também, a gente está sempre interagindo com a galera e disponibilizando os arquivos para vocês. Então é muito importante que, se você gosta desse tipo de assunto, você esteja no grupo do WhatsApp. Bom, Manga, e aí, como que você tá? Dá um alô aí pra galera. Nesse episódio aqui a gente vai debater sobre a formação do arquiteto e até que ponto essa formação é importante para o desenrolar da carreira da gente aí como profissionais de arquitetura. Dá um alô aí pra galera, Manga. Fala, galera, visionários da arquitetura digital, tudo bem com vocês aí? Pedro deu os recados principais aqui e o que eu mais gosto dele é do grupo de WhatsApp. Tá bem bacana a interação lá entre a gente, pessoal compartilhando e comentando o que tem achado dos episódios. Acho que é isso que faz o trabalho cada vez mais evoluir, é essa troca aí. Saber que o que a gente está falando faz sentido, está se conectando com os espaços vazios aí, né, Pedro? Que muita gente está perdido por aí, tem espaços vazios dentro da arquitetura para ocupar. E a gente está entendendo aqui que nós não somos os únicos inquietos, tem mais gente inquieta aí vendo a gente. Eu sempre gosto de. É sempre legal a gente trazer o dado do Cal. A gente já trouxe algumas vezes, mas às vezes a gente traz ele no meio ali da nossa É conversa, verdade. né? Então é legal a gente trazer aqui no começo. Você tem os números mais exatos aí, mas, se não me engano, algo em torno de 70% dos arquitetos acreditam que poderiam atuar em outras áreas, né? Eu tô pecando pela imprecisão aqui. 87%, velho. 87%. Eu sabia que 87% dos tinha os arquitetos. 7. 74% são aqueles que acreditam que a baixa valorização é uma barreira na profissão e acabam procurando, inclusive, outras profissões paralelas e muitas vezes deixando a arquitetura. Então, você acha que, baseado nesses dados, é correto afirmar que a maioria dos arquitetos não estão felizes sendo arquitetos? Não estão felizes sendo arquitetos, cara. E aí são muitos motivos, né? A gente já falou sobre muitos deles aqui nos episódios, mas eu acho que o principal deles é porque o arquiteto ele precisa se posicionar além da grade. Ele Além da precisa grade? Além além da, da além da grade. grade da faculdade, né? Então você pode usar até a analogia dizendo o seguinte: está preso à grade. Tá Então, o preso à grade, arquiteto verdade. está preso à grade. Então, quando eu digo que o arquiteto está além da grade, você imagina a grade curricular de um curso de arquitetura e o arquiteto está atrás dessa grade, ele está preso dessa grade. Por quê, Vou cara? colocar na thumb, hein, ô Manga, o arquiteto atrás das grades. Isso, pode pôr, isso é legal, hein? Pode pôr. Mas por que ele está atrás da grade, cara? Porque o arquiteto ele encara. Isso não é só do arquiteto, acho que muitas profissões, mas a gente está falando aqui de arquitetura. Que ele usa o diploma como sendo teto. E o diploma não é o teto, o diploma é o piso. Né? Então, o que é a universidade de arquitetura? A universidade de arquitetura você recebe no teu passaporte um carimbo do sistema. Você passou por aqui. Você foi formatado como um profissional de acordo com a ótica dessa instituição, e cada uma instituição tem a sua ótica. A grade, variavelmente, ela muda de curso para curso, talvez mude o nome de uma matéria, de uma disciplina, mas muitas vezes o conteúdo é muito similar. Então, a grade tenta enquadrar o arquiteto, né? Então, você fica enquadrado ali atrás da grade e, muitas vezes, no mercado profissional, você sai da faculdade levando a grade com você. Né? Ao invés de ter um pensamento livre, você está com um pensamento Preso. preso, cara, preso. Pensa assim, Pedro, ó, pô, você faz um trabalho na faculdade bem criativo, né? Pô, vê o professor lá, te dá um trabalho legal, puta, projeto livre, projeto museu, sem regras, sem nada. Aí quando termina o projeto, ó, agora você coloca o projeto nesse template.
Uhum. Porra, acabou com o processo criativo, você entendeu? Pô, você foi induzido, você foi guiado a pensar de forma livre e depois de pegar toda essa liberdade ter que prender dentro de uma folha, Mas, ô Manga, dentro de me um fala uma template. coisa. Você mudaria algo na formação de arquitetura ou você acredita que a faculdade cumpre seu papel e é parte dos profissionais de informação buscar por essas coisas que a grade da faculdade não insere? Desculpa, eu coloquei uma balinha aqui, tá? Para minha garganta. Tem Mas problema. eu acho que o papel real da universidade é realmente formar um mínimo divisor comum, é o MDC, né? Uhum. Sempre tem Formar o aquele, arquiteto enquanto técnico. enquanto técnico. Eu acho que esse é o papel da universidade. Se a gente pegar 100 anos atrás a Bauhaus, ela trouxe um outro pensamento. Só pensa na Bauhaus, né? O que a Bauhaus trouxe? Pô, ela trouxe ateliê de marcenaria, ela trouxe artistas plásticos, músicos, né? Escultores para dentro da universidade. Então ela rompeu com aquele lance do Andrea Palladio, que escreveu aquele livro lá em 1570, os 4 livros da arquitetura, que definiu o que era fazer arquitetura, né? Então a gente pega 1570, depois a gente pega 1930, com a Bauhaus, 1920 e pouco, né? Levou aí quantos anos, cara, para disruptar o ensino da arquitetura, né? Só que se a gente pegar da Bauhaus para cá, passando pelo modernismo, passando por tudo isso, faz 100 anos que a gente aprende arquitetura do mesmo jeito, dentro de uma grade pré-estabelecida. Só que essa grade atende a uma economia antiga, uma economia, um comércio entre pessoas, relações de trabalho, relações humanas, relações que não se sustentam mais, né? O mundo desencaixou, ele mudou, ele é outra coisa agora. A gente já falou aqui do mundo VUCA, né? Então, Desculpa, pode continuar. não, então é isso. O que é o pensamento, né? Refém da graduação e do outro lado a liberdade do mercado. E você não sabe fazer com ela, porque você não aprendeu outras coisas. Então, quando você diz isso, é legal a gente entrar nesse papo, porque às vezes quando a gente fala de atualizar, de coisas que a faculdade não ensina, normalmente a gente cai naquela conversa de, poxa, me formei, só que agora eu não sei fazer um contrato, eu não sei como abrir meu escritório. Talvez aqui a gente chegue à conclusão que esse realmente não é o papel da faculdade, né? Ensinar essa parte, porque se você for ver, fazer um contrato, abrir um CNPJ, isso é uma parte que diz respeito à criação de empresa e a um nicho da arquitetura. Nem todo arquiteto precisa necessariamente ter o próprio escritório de arquitetura. A gente também já trouxe vários exemplos disso aqui nos outros episódios. Mas quando a gente vai falar do que a faculdade peca e coisas que faltam, normalmente a gente incorre nesse setor, no setor empresarial, que, poxa, saí agora não sei o que fazer. Só que se a gente olhar de forma mais refinada, talvez a gente consiga perceber que até na formação técnica, a faculdade, pelo menos a maioria delas, e eu tenho acesso a vários alunos de faculdade, deixa vários pontos atuais a desejar, né? E forma profissionais, como você disse, da mesma forma que forma há 100 anos, mesmo a gente tendo várias formas novas de fazer arquitetura. Uma boa amostra disso que eu estou falando é olhar, por exemplo, para a pós-graduação que eu e você fizemos juntos e a gente olhar para os profissionais que estão saindo da formação e indo para a pós-graduação. E a gente pergunta quais programas e quais ferramentas eles usam e, cara, se duvidar, não vou falar que é as mesmas que você usou na sua faculdade, porque já faz Faz tempo. Mas, pô, é as mesmas que eu usei, cara. Eu me formei em 2016, 10 anos 10 atrás. anos. Então, eu acho que até nessa base técnica, a faculdade não se atualizou ainda. Não. Vamos pensar o seguinte, Pedro, isso que você falou. O mundo está mudando muito rápido, uma tecnologia muda às vezes de um mês para o outro, de uma semana para outra, alguém cria um aplicativo novo, uma inteligência nova e disrupta o que já ficava atrás. Já não funciona mais, já não é mais fácil, mais rápido, mais barato. Aí você pensa que dentro de um mundo desse, o MEC leva 10 anos para alterar uma grade de ensino, né? Que é a instituição responsável por isso. Então, é muito lento. É muito lento. Então, a arquitetura está muito lenta, cara. Então, a gente não está falando aqui de estilo arquitetônico, do talento do arquiteto, da vocação do arquiteto. A gente está falando aqui, cara, da lentidão, né? Da mornidão. Porra, mornidão, hein?
Você que inventou? Mornidão é a arquitetura morna. Tá dentro da mornidão, você entendeu? Ou seja, cara, não tá fazendo o coração de ninguém queimar, pegar fogo, cara. É uma coisa muito linear, né? Tá tornando o trabalho do arquiteto muito difícil, cara. Uhum. E isso tem levado as pessoas a procurar outras áreas e deixar a arquitetura. Outro dia não, ontem eu vi uma ex-colaboradora do meu escritório, foi colaboradora há 3 anos, ela virou cabeleireira. Está trabalhando como cabeleireira. Tem Uhum. alguma coisa de mal nisso? Nenhum. Eu acho um puta de um trabalho, eu gosto. Não tem nada de errado com isso. Mas você fez 5 anos de arquitetura. Né? Por que você deixou a arquitetura para ser cabeleireiro? Pô, não encontro espaço no mercado, não estou feliz, né? E isso vem do quê? Falta de visão de negócio. Aí você tocou num ponto que é assim, pô, as faculdades não, é a minha opinião, tá? E é por isso que o arquiteto digital nasceu. Para mim, uma faculdade de arquitetura tinha que ter um curso de negócios. Deveria fazer parte do curso o mercado de startup. Como é que eu crio inovação? Porque se você olhar, tudo o que acontece de inovação no mundo acontece fora do campo de arquitetura. Mas, ô Manga, se você. Tudo bem. Mas se a gente concorda aqui que a faculdade forma profissionais no aspecto técnico da coisa, aonde que você encaixa uma escola de negócios dentro de uma faculdade de arquitetura? Porque a técnica não pode ser mais importante que a visão. A técnica deve servir a visão, não a visão à técnica. Não adianta você ter técnica e não ter visão do que fazer com ela. Né? Agora, se você tem uma visão e tem a técnica, você consegue aplicar a técnica à visão. É a visão expansiva. Você consegue criar negócio. Aí você vai pensar, pô, mas não é todo mundo que está na faculdade que quer ser dono de um escritório. Mas tudo bem, você vai ser colaborador. Como é que você se coloca no mercado? Como dono do seu negócio. O programa do arquiteto é trocar, fazer mão de obra, é vender serviço, é trocar tempo por dinheiro, não trocar ideia por valor. Né? Entendi. Então, eu acho que tanto faz ele ser o titular do escritório e aprender negócios, ou se ele é um colaborador do escritório e entender de negócios. O que está em jogo no final do dia é o quanto eu ganho fazendo arquitetura. Né? Qual é o negócio que eu estou? Né? E se tem uma linguagem que está fora da universidade de arquitetura, são os negócios. E É até mal nenhuma. visto, né? Se a gente for parar pra... Totalmente mal visto. Os professores estranham alguém que fale sobre negócios na arquitetura. Né? Eu posso te dizer que até fui surpreendido por alguns professores na pós-graduação, né? Falando sobre negócio. Se você perceber, um dos trabalhos que nós fizemos em uma das disciplinas, procura um fornecedor tal que você mostrar teu projeto, isso pode ser fabricado, sabe? Uhum. Teve também uma disciplina que foi bastante legal, cria um modelo de negócio usando realidade virtual, cria uma Sim, sim. startup, né? Mas a gente está numa pós-graduação de uma universidade de alto nível, de alto valor, dentro da maior cidade do país. Mas e quem não está aí? Né? Quem está lá, lá no interior de não sei aonde, né, fazendo qualquer tipo de outra faculdade, como é que está se conectando com isso? Né? Uhum. Então, acho que a provocação do arquiteto além da grade é essa, é além da grade do ensino. E para estar além da grade, cara, se não entender de negócios, continua nessa zona de desconforto e desvalorização. Só que, ao mesmo tempo, Profundo, né? é profundo. É profundo e assim, é legal que a gente vai formando a nossa opinião conforme a gente vai discutindo aqui. Mas é isso. O nosso podcast é um bate-papo, não é roteiro Aham. pré-estabelecido. Mas assim, o que eu ia falar é essa visão que você tem é uma visão que eu tenho também, mas é algo que, cara, se você for parar para pensar, como que isso seria ensinado dentro de uma faculdade se a pessoa que está fazendo isso que você está falando, ela tá fazendo a startup dela acontecer, né? Então, você vai ver que quem vai ensinar para os novos arquitetos são profissionais com uma base técnica. Eles não têm essa base que você tá colocando. Se você for. E aí porque o que eu acho legal da coisa? Que é uma coisa que eu tento trazer, que você deu nome para isso e eu acho muito massa a nossa conversa, porque é isso, você vai elencando, Ancorando. você vai nomeando as coisas, assim, eu acho legal isso, que é a filosofia de software. Cara, a Sim. filosofia de software é um negócio tão foda, só que quem ensina o software tem que saber explicar a filosofia de software, mas quem explica o software normalmente entende só de software.
Então, como que essa ideia vai chegar nas pessoas se quem está explicando não tem ela? E quem tem ela está desenvolvendo novos negócios e não está dentro do meio acadêmico? Não é um paradoxo isso? Total, é por isso que existe o arquiteto digital. Mas, Mas isso não responde a pergunta, porque talvez um dia a Não, gente resolva o problema do Brasil, mas ainda não é o momento. mas a gente já está resolvendo com esse podcast. É assim, ó, vamos pensar assim: o problema do arquiteto é aprender só arquitetura. Ponto. Ponto 1. Definimos. Ponto 2, é ler só sobre arquitetura, é repertório arquitetônico. Ponto 2. Ponto 3, só vive no ecossistema da arquitetura. Não sai do ecossistema da arquitetura. Posso colocar uma coisa? Pode. Essa parte de só ler sobre arquitetura, eu concordo com você. Eu acho que o arquiteto tem que ler outras coisas. Inclusive, se eu mostrar minha estante ali para vocês, tem um monte de livro tipo Mindset, TED Talks, Isso. tem umas coisas Por isso que a gente diferentes se dá ali. bem. É isso aí. Tem outra ali, a coragem de não agradar. Esse eu não li ainda, mas está ali na minha estante. Mas o título é bom, hein? Enfim, a gente tem essa coisa. Mas o que me levou para esse outro campo de... Então eu sempre tive essa coisa de empreender, sabe? De criar o negócio e tudo mais. Isso eu não sei, talvez venha Sua raiz. das raízes. Mas ler sobre arquitetura, tipo, cara, quando eu mudei para São Paulo, eu fiquei pirado. Tipo, eu peguei o livro do Justus Lores lá, li o livro para entender São Paulo, aí você vai vendo do movimento modernista, do porquê que as arquiteturas da década de 50 e 60 têm a qualidade que tem. E, aí você começa As influências, né? você começa a entender mais a fundo essa coisa toda. E isso foi me levando a estudar arquiteturas de fora do Brasil. Você vai cair lá sei lá, 3XN, essas coisas mais tecnológicas, o que me trouxe, por exemplo, a estudar design paramétrico. Então, eu acho que é bom a gente frisar, né, Manga, que quando você fala o arquiteto só estudar arquitetura, a gente tem que pegar essa palavrinha só e destacar ela para falar, gente, ó, ler sobre arquitetura também é importante. Ela vai colocar, ela vai te destacar enquanto profissional. Porque, pô, pensa se eu chegasse para conversar com você que é um cara com uma base fodida de arquitetura e eu não entendesse, por exemplo, pô, sei lá, quem projetou o edifício Itália que a gente estava lá fazendo reunião esses dias, Sim. né? Então, assim, é uma coisa que é importante que você saiba também por que a arquitetura é do jeito que é, para você ter essa base. Não, sem dúvida. Vamos voltar na palavrinha no começo do podcast. MDC, mínimo divisor comum. Você tem que ter um mínimo, né? Você tem um mínimo divisor comum. É a tua profissão, você é arquiteto, é a tua linguagem. Como é que você se fala? Como é que você se expressa? Através do desenho. Qual é a sua linguagem arquitetônica? A minha linguagem arquitetônica é definida pelo meu repertório arquitetônico, né? É onde eu me vejo dentro da arquitetura. É da profissão, beleza. Mas e o que você faz como negócio? Porque toda profissão é um negócio, certo? Um médico, antes de ser médico, ele é vendedor do próprio negócio dele. Sim. Certo? Sim. Um dentista é vendedor do negócio dele. Então, assim, ninguém gosta da palavra vendedor. Né? Como é que eu vendo arquitetura? Né? Não dá para vender arquitetura como você vende laranja. Né? Mas como é que eu vendo a minha arquitetura? Pô, se eu não entendo de negócios, como é que eu vendo a minha linguagem arquitetônica, o meu repertório arquitetônico? Né? Como é que eu me posiciono no mercado? É disso que a gente está falando. Então, por exemplo, se você pegar uma grade de uma escola de arquitetura, na minha opinião, deveria fazer parte desde o terceiro ano, que eu não sei agora, seria terceiro ano, seria o quê? Sexto semestre? Sexto, sétimo semestre. Sexto, sétimo semestre, deveria entrar na veia, cara, uma escola de negócio. E quem dê aula não necessariamente precisa ser um arquiteto, que é a pergunta que você fez. Boa. Pô, quem vai trazer aula é alguém do mercado disruptivo de tecnologia e inovação. É alguém que está conectado com a China, que entende o que está acontecendo na China, alguém que está conectado com o mercado de Israel, que entende o que acontece no Hub de Inovação Israel. É alguém que está dentro do Vale do Silício, que sabe como é que se cria startups e negócios do zero para resolver problemas. É essa mentalidade que o curso de arquitetura não tem. Né? E aí tem um estúdio da Senesp, que é o Sindicato dos Mantenedores das Escolas de Arquitetura do Estado de São Paulo. Alguma coisa assim, tá? E eles publicaram, cara, em 2022, eu não me lembro o dado, eu posso trazer isso depois, que até 2030 o curso de arquitetura vai desaparecer.
Ah, eu vi essa matéria. A gente até discutiu Porque ela. já discutiu que o mercado de arquitetura ia desaparecer. Quer dizer, o arquiteto não vai desaparecer, velho. A gente sempre vai precisar de um abrigo para dormir, para consumir, para comer. O abrigo é necessário, desde o tempo das cavernas. A gente sempre vai ter arquitetura. Mas que tipo de arquiteto nós vamos ter? Né? Uhum. Para a nova economia. O arquiteto que tá conectado com a nova economia, com as novas ideias, com os novos produtos. Vou fazer um recorte muito louco agora, tá? É de pirar o cabeção. Nós vamos lá para 1880 e alguma coisa. Antoni Gaudí. O que o Gaudí fazia? Ele era um ceramista, ele era escultor, ele era arquiteto, ele era marceneiro. Se você pegar e trazer a Sagrada Família de 1880, que vai ficar pronta agora em 2026, o que está acontecendo? A arquitetura digital, através dos movimentos de parametria, dos softwares disruptivos, né, tem produzido, impresso e esculpindo a Catedral da Sagrada Família do Gaudí, 140 anos depois, cara, com tecnologia e inovação. Então, o que acontece? O Gaudí, o que era, cara? Era um empresário, cara. O Gaudí era um puta de um marqueteiro, cara. Ele não tinha cliente, ele tinha patrono. Ele era patrocinado para desenvolver a arquitetura dele porque ele acreditava que aquilo era um movimento. Então, porra, era um puta de uma empresa. O cara tinha uma visão de negócio ferrada. Michelangelo, o que ele era? Da Vinci. Puta de um cara ferrado, um empresário. O cara, pô, eu vou construir pro Papa, o que eu vou construir? Pro rei eu construo máquina de guerra, pro Papa eu pinto o teto da Capela Sistina. Porra, você quer um cara marqueteiro que nem esse, cara? Concorda comigo? Concordo. Entendeu? Então, o que falta para o arquiteto é visão de realmente, de marketing, de trincheira, de negócios, né? Porque eu não acho razoável pensar, e você ensina isso há muito tempo, e isso, outro dia, você fez agora um vídeo há pouco tempo aí sobre o ameaça ao arquivis, né? Então, o Aham. que é o arquivis? Pô, o arquivis se transformou num segmento de mercado que acolhe, né, grande parte dos arquitetos recém-formados, ou até 5 anos de formados, que não tem uma carteira de clientes, que não conseguem desenvolver projetos reais para clientes finais, projetos que são construídos, que ele assina. O que ele faz? Ele ajuda outros escritórios de arquitetura, né, a desenvolver esses projetos. Ou seja, trouxe uma grande solução de mercado, mas com data de validade. Mas ele trouxe grande solução de mercado. O que é isso? Pô, é visão de negócio. Foi uma visão de negócio que aconteceu de forma natural. Porque Uhum. antigamente o que existia? Era o perspectivista, o cara que fazia a perspectiva, 2, 3 pontos de vista, né? Então, isso foi disruptado pelos computadores e agora vem a inteligência artificial. O que essa galera toda vai fazer? Vai ter arquivista para todo mundo? É. É, foi o que eu falei Entendeu? naquele vídeo, né? Eu Que vi o as vídeo, ferramentas vão mudando. E aí a É gente entra isso. naquele lance de você brigar com soluções mais fáceis, mais rápidas e mais baratas, É isso. que surgem o tempo todo. Mas continua dependendo da sua semântica como arquiteto. Só você pode fazer esse trabalho. Independente se ele é mais automatizado ou se ele ainda é manual. Uhum. Mas depende de você. Então, se a tua energia está direcionada aí, por que você também não consegue, fora da grade, você olhar para o mercado e buscar outras possibilidades de negócio? Né? Manga, mas que possibilidade de negócio? Vamos pensar assim, como é que você olha o urbanismo na faculdade? Né? Zoneamento, lei de uso Você do solo, fica estudando o mapa, fica, pô, vendo aquele monte de coisa e tal. chatice, site da prefeitura É, que não abre. eu, por exemplo, meu trabalho de conclusão de curso foi totalmente orientado para o urbanismo, né? Mas eu gostava do quê? Intervenção de praça, cidade, redesenhar espaço, requalificar espaço. Eu acho isso do caralho. Uhum. Só que isso foi há 25 anos. Agora eu fico imaginando que é desenvolver um projeto urbanístico usando IoT, usando Sim. tecnologias emergentes, né? E aí a gente pode pensar em cidades responsivas, por exemplo. Você que está escutando a gente aqui no podcast, você já ouviu esse termo? Cidades responsivas, né? O que são cidades? Quer buscar o termo aí? Quer botar alguma coisa para poder elucidar os caras aí? Ó, não está no script, é na hora. Não sei nem se, o que você Às vai vezes você achar. me coloca numas, mano, que eu vou contar pra Não, mas é você. só para mostrar para a galera, porque às vezes tem gente, cara, que pode estar acompanhando a gente que não sabe nem o que é isso. Vou pegar aqui no modo IA do Google. O que é? Pode ser. Uma cidade responsiva é aquela que utiliza dados de tecnologia não apenas para automatizar processos, mas para aprender e reagir em tempo real às necessidades dinâmicas de seus habitantes. Pô, já definiu tudo. Aí a gente pode fatiar algumas Smart coisas desse tema. Cities. As smart cities. Então você pode pegar uma coisa. Sabe quando é,
vamos pegar sensores de chuva, né? Lugares que têm problemas com alagamento, com enchente. Como é que isso conecta a cidade, né, com os mecanismos e os órgãos que monitoram esses problemas, né? Você não recebe no teu celular de vez em quando aí uma mensagem dizendo, olha, perigo, né? Vai chover muito, né? E o que é isso, cara? É orientação de dados. É o quê? É quem está lá trabalhando direto com o clima-tempo, né? Clima-tempo não é a palavra, né? Mas é o quê? Com o órgão que monitora, né, o clima e que também acompanha a cidade. Isso está dentro ou está fora do urbanismo? O que você acha? Isso está dentro ou está fora da disciplina de urbanismo? Né? Eu acho que tá dentro, mas tá fora, né? Mas o que ele está trazendo? Né? Tá dentro no sentido de urbanismo, mas tá fora no sentido de que não é ensinado. É isso aí, tá fora, tá dentro da grade, mas tá fora da grade. Né? Mas então você começa a pensar em cidade, e aí o que é um projeto? Eu não acredito no arquiteto que não desenha uma praça e não acredito num cara que desenha praça e não desenha uma casa. O que eu quero dizer? Eu não acredito no arquiteto que não faz urbanismo e não acredito no arquiteto urbanista que não faz uma casa. Por quê? Porque uma casa está dentro de um lote está dentro da cidade, certo? Então o lote faz parte de uma quadra, que faz parte de um bairro, que faz parte de uma cidade. Ou seja, não existe projeto isolado, né? E muitas vezes o arquiteto faz o quê? Ele trata aquele projeto como... Aí vem a diferença do design de interiores e do arquiteto, né? E hoje os dois estão competindo do mesmo jeito, né? Quer dizer, o cara muitas vezes você tem que disputar no mercado uma proposta comercial com alguém que é design de interiores. Eu não estou reduzindo o design de interiores. A diferença é que para ter uma formação de design de interiores você estuda 1 ano e meio, para ser arquiteto você estuda 5, né? E aí, o que você estuda? O design de interiores estuda o que está dentro. O arquiteto estuda tudo que está fora e dentro, né? Então, o que a gente pensa como cidades responsivas? Se eu conheço dados, se eu sei sobre IoT, o que é IoT, pessoal? Internet das coisas. O que a internet das coisas faz? Ela conecta um software a um hardware. O que é um hardware? Um equipamento. O que é um software? É o que vai ler a informação que é capturada por aquele equipamento. E o que está embarcado nos dois? Inteligência artificial. Inteligência artificial é hype, certo? Só que está todo mundo falando sobre inteligência artificial como imagem generativa, ou imagem generativa de texto. Estou falando de inteligência artificial como captura de coleta de dados para redesenho da cidade. Isso é cidade responsiva. E aí, dentro da grade, o que você está aprendendo? Lei de zoneamento. Você entendeu? Então, já é um pensamento de aprisionamento, sabe? Eu sinto isso, sabe? É uma coisa muito pouco falada, cidade. O termo é bonito, Smart Cities, mas o que é isso? Ninguém fala, ninguém escreve muito. Você até tem uma escola que eu acho muito legal e é pioneira, que é a OSPA, fica ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem uma pós-graduação sobre isso, e os caras são assim, totalmente fora da curva, né? Eles são escritório de arquitetura e escola mais. Também, né? Pô, exemplo de escritório de arquitetura, exemplo de pós-graduação. Cara, esses caras desenvolveram um sistema que eles mapearam toda. Eu não sei se foi. Você usa? Acho que foi São Paulo, né? Não, eu uso aqui em São Paulo. Às vezes eu tô com o meu celular, eu tô conversando com um cliente no endereço que ele me levou para fazer a obra, eu entro lá no aplicativo e já olho recuo, gabarito de altura, restrição, tamanho do lote, registro. Eu sou usuário da plataforma. E eles estão expandindo. Gratuito, hein? E eles estão expandindo, eles querem mapear se não me engano, o Brasil todo aí, até fora do Brasil, e eu acho que tem uma previsão aí de 2100, alguma coisa assim, os caras têm o planeta inteiro. É isso, cara. Mapeado. Isso é pensar a Europa inteira, acho que é a Europa inteira. Cara, eu nem sei o que é, pode até não sei onde, mas só sei o seguinte, isso é fora da grade. Isso é pensamento fora da grade, total. Mas se o cara fez, ele fundou uma escola para falar sobre isso, né? Entendeu? Fundou uma escola para falar sobre isso, né? Porque não tinha espaço no mercado. As universidades não estão interessadas no assunto. Por quê? Porque muitas vezes ela está recheada do mesmo ensino que vem lá do Andrea Palazzo, lá de 1570, lá que o cara escreveu lá os 4 livros da arquitetura, né? Então, é todo um ensino tentando conservar as coisas da mesma forma como sempre foram, fazendo diferente, só isso. Né? A gente não faz mais arquitetura clássica, mas a gente pensa do mesmo jeito. Planta, porte, fachada. Planta, corte, fachada. Planta, corta, fachada e implantação. Cara, eu entrei no debate debate não, na verdade eu
na última aula que a gente estava fazendo ali. Agora você saiu da pós, mas a gente... Luiz? Em uma das aulas o Luiz trouxe que eu debati bastante com ele. O primeiro slide era assim, tipo assim, a tecnologia não melhora a arquitetura. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara... A arquitetura não progride. A arquitetura não progride. Você ela, já viu também? Ela é sempre o recorte da mesma época. Em cada época diferente. Enfim, eu achei uma provocação interessante. É perfeito. É perfeito. Mas... Ele é muito provocativo. É um ponto fora da curva, não é? Sim. E é incômodo, né? É incômodo você pensar isso. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Se você pegar lá um projeto feito na Renascença, né? O que ele tinha? Ele tinha a última palavra em tecnologia, né? Encantaria, corte de pedra, né? Em balanços feitos de madeira, né? Nas gruas, sistema construtivo. O que tinha de mais moderno estava sendo aplicado ali. Por quê? Porque é onde estava a maior parte do dinheiro do mundo. Pensa que a Renascença e a família Médici é o Vale do Silício hoje. Então, ali em Florença, estava o quê? Tudo que era de mais importante no planeta de tecnologia, em termos de arquitetura, em termos de escrita, em termos de pintura, em termos de escultura, estava concentrado no mesmo lugar, né? E de lá para cá, isso mudou, né? Foi para vários outros lugares e a coisa foi se desenhando de forma diferente. Só que fazendo a mesma coisa, com tecnologias diferentes. Só é isso, né? Só é o mesmo recorte de um outro momento. Não, então, tudo bem. Mas você concorda que coisas mudaram no jeito de viver, nas necessidades que a gente tem, nas coisas que a gente faz, no comportamento. Claro. Ou seja, a arquitetura em si mudou também. Ou você não concorda com isso? Então, Tudo bem, é que a gente pode olhar para isso no sentido mais amplo da coisa. Tipo assim, a gente ainda mora em umas caixinhas fechadas, né? Igual uma caverna. Então, tipo assim, dá pra gente comparar com uma caverna. Então, nunca mudou, no sentido de abrigo. A provocação dele é essa. Como abrigo, como objeto, nunca mudou. Tudo bem, mas aí eu te pergunto, por que mudaria nesse sentido? Não, eu acho que nem tem como mudar. A não ser que a gente mude de planeta. Eu acho que nem tem como mudar. Talvez mudando de planeta a coisa mude realmente. Né? Ou talvez não, você vai ter que morar numa cápsula lá em Marte, que é uma casa. Porque no final das contas a nossa casa é só É um shell, é uma casca. Ela é uma casca, mas ela é uma casca adaptada para as nossas necessidades de acordo com o tempo e lugar que a gente vive. É isso. E ela é de um jeito em cada lugar. E ela é de um jeito em cada lugar. Cada território é ocupado de um jeito. Agora, a gente consegue fazer cascas melhores e mais eficientes usando tecnologia? Aí é que está o ponto, com certeza. Aí que está o ponto, porque na minha opinião, sim. A gente consegue fazer cascas melhores. Mais eficientes. Entendeu? Então, por isso que eu acho que... Menos agressivas para o meio ambiente. Por isso que eu acho que mudou. Alguma coisa mudou nesse sentido. Por quê? Porque se hoje a gente tem dados que permitem a gente fazer cascas mais eficientes, antes a gente não tinha. Não. Então antes, como você mesmo diz, e eu gosto, antes você tinha a solidão da sua própria opinião. É isso. Hoje você tem o data driving. É isso. Então melhorou? Cara, melhorou. Eu acho que sim. Mas aí entra outro ponto, que é o pode ter melhorado. Se você não faz uso do que o tempo que você vive te oferece, aí não melhorou. Aí você continua fazendo a mesma casca do mesmo jeito, que aí a gente volta naquele lance do desenho. O desenho não representa seu pensamento. O desenho é um processo aditivo de soma de informações. No final você vai ter uma coisa fixa e imutável, né? É isso. Enquanto quando você desenha um sistema, você tem uma possibilidade, a sua ideia... Um organismo vivo. Você tem um organismo vivo. Então é isso que era a discussão, né? Então, eu acho legal pensar nessas coisas, mas eu tendo a olhar por esse espectro, assim, né? Da eficiência. Da eficiência. Então, tipo assim, se a gente tem ferramentas que permite que a gente agrupe várias informações e chegue numa conclusão baseado em algo que a gente escolheu, a gente tem a solução,
Então acho que sim. Então a gente tem algum ponto de melhora em termos de eficiência, em termos de economia de material, economia de otimização de orçamento, enfim, emissão de carbono, toda essa coisa, né? Então, cara, eu sou um grande defensor do que o uso da tecnologia pode sim melhorar as nossas cascas. Total. É só a gente pensar, vamos pensar o seguinte, né? Vamos lá para 1925, 26, década de 30, vai, modernismo, Le Corbusier. O que é o Le Corbusier? Você sabe que ele tinha uma revista, né? Ele era pintor, né? Aí ele trabalhava de manhã no ateliê de pintura dele, ou à tarde, ele dividia o período em dois. De manhã ele pintava, de tarde ele projetava. Só que ele tinha uma revista, né? E as ideias dele sobre o modernismo, eles ganharam escala e força através da revista que ele tinha. Print Press, hein? Através da revista que ele tinha. Então as ideias dele iam por ali. Então aí ele começou a fazer fóruns, né? Discutindo o que deveria ser a nova arquitetura. Mas o que o modernismo trouxe? Né? A simplificação das coisas. Ela simplificou a arquitetura, resolvendo vários problemas que tinha: ventilação, iluminação, circulação, planta livre, planta sob pilotis, toda essa coisa legal. Tá? Ele simplificou tudo isso. Aí a gente pega a medicina. Vamos olhar para a medicina. Campo da medicina da mesma época, década de 30. Dá para ter um hospital com equipamentos da medicina da década de 30 do século passado hoje? Fazer da medicina? Na minha Não opinião, dá. não. Não Mas dá entendo para muito de fazer, medicina, mas acredito que não. mas dá para fazer arquitetura? Não só dá, como é feita. Sim. Né? Aham. Então, o problema de olhar a tecnologia na arquitetura é isso, é que o arquiteto ele é tão apaixonado pelo que vem de trás, pela tradição do que é ser arquiteto, pela tradição de usar uma prancha como se fosse um quadro, uma obra de arte. Olha que prancha linda que eu desenhei, né? Pô, eu fiz isso faço isso algumas vezes, até hoje eu me pego falando, pô, que prancha linda que eu desenhei, né? Quase que a minha extensão, a extensão da minha arte como arquiteto, né? Estou preso a uma planta como uma representação que não me traz dado nenhum, só me traz informação técnica, né? Mas não tem nenhum dado vivo. Então, a gente tem várias áreas, né, da sociedade que evoluíram muito enquanto tecnologia e pensamento, e outras áreas que continuam lá atrás. Ela, mesmo usando tecnologia, ela continua pensando com um mindset obsoleto. Você entendeu? Então, o que pô, vou fazer uma casa, pô, com janela em fitas, vou botar uns pilares. Cara, tá fazendo a mesma coisa de 100 anos atrás, só que com uma tecnologia mais nova, beleza? Só que o problema é que essa tecnologia mais recente não está incorporando uma inteligência, ou seja, a construção continua sendo um montoado de areia, pedra, cimento e concreto. Quer dizer, é uma construção que não dialoga com o meio ambiente, que não dialoga, né, com o clima, que não dialoga com a resistência dos materiais a longo prazo. Quer dizer, o que acontece com essa construção depois, né? Hoje, quando você projeta uma coisa com responsabilidade, ao invés de você pensar, vamos pegar lá o BIM, né? Qual é o ciclo do BIM? É do planejamento ao final da existência, vai até o 7D, certo? Né? Como é que essa arquitetura nasce e como é que ela morre? Né? Se a gente pegar isso, eu já fiz projetos, por exemplo, em prédios de 80 anos atrás. Pô, eu tive que ir no arquivo histórico da Prefeitura de São Paulo, esperar 40 dias para resgatarem uma planta que foi aprovado lá em 1920, não sei quanto, para eu pegar essa planta como raiz. Eu já fiz projeto de restauro, projeto do Artigas também. Pô, de pegar essa planta e desenvolver o meu projeto em cima disso. Só que agora, o que é? Se eu tenho um banco de dados, né, eu não estou pegando uma planta, né? Eu estou pegando como é que aquele edifício se comporta como um organismo vivo. É o que está abaixo, o que está acima, como ele é fechado, como ele respira, como ele absorve energia, como ele devolve energia. Então, a arquitetura ela deixa de ser uma construção fechada e passa a ser um organismo que dialoga para sempre. Né? Ele deixa de ser um arquivo preso numa pasta, né? E passa a ser um banco de dados. Então, quando você fala aí, pô, eu concordo que a arquitetura usando tecnologia evolui, é nesse sentido que eu estou falando. Né? Deixa de ser uma peça gráfica,
passa a ser um banco de dados. Sim. Eu acho que isso é pensar fora da grade. Aham. E o que eu acho que pode... Porque esse exemplo que você trouxe do hospital é muito bom. Porque o que a gente percebe é que em outras áreas, a gente pode citar a medicina para isso, quando a gente tem novas tecnologias, elas são testadas e tudo mais, e depois de um certo período, elas são incorporadas, né? Então, tipo, a nova tecnologia, ela não se torna uma coisa nichada. Ela, por mais, assim, é lógico, né? Tem Sim, questão de não, ela é custo. testada, mas depois ela vai para melhorar a vida das Isso, aos pessoas. poucos ela vai virando Sim, mainstream, realidade. vai virando realidade. Isso é fato tanto para a parte de equipamentos médicos quanto a parte de medicamento. Ou seja, o público tende a abraçar as novas tecnologias e invenções quando a gente está falando de outras áreas. Agora, essa sensação de que a arquitetura não progride, na minha opinião, é porque o arquiteto. Aí a gente pode conectar com o que a gente está falando no começo, do arquiteto preso à grade. O arquiteto ele não fica nem sabendo das novas tecnologias que chegam para o nicho dele, e quando chega alguma coisa nele, ele vê com uma descrença, com Desconfiança. uma desconfiança, até o ponto de que ele não consegue mais brigar contra ela, porque aí todo mundo já adotou. Mas Mas é muito lento. é muito lento, e diferente de outros nichos onde a gente tem. Porque aqui a gente também tem, poxa, né? Os escritórios de topo ali, e depois a Sim, gente tem a galera da meiuca. Os escritórios de topo não estão usando o topo da tecnologia. Então não é não tá. algo que você, puxa, olha que massa o que a galera X tá usando, deixa eu entender. Não. Então isso acaba que a gente por alguns às vezes é visto como sei lá, uns entusiasta, alguém que, né, tipo, pô, o cara viu lá o projeto de fora, o software que a galera usa fora. Então, eu acho que é muito por isso essa sensação de que a arquitetura não evolui. A gente não incorpora as tecnologias que são criadas para a gente. Né? A Por gente, a quê? gente é meio teimoso, porque a E gente por está preso à quê? grade. Porque a gente não tem visão de negócio. Porque a inovação acontece em. Pega o agronegócio, é de Campo Grande, né? Aham. Agrotech. Pega os arquitetos que trabalham com agronegócio. Vê se Uhum. o cara trabalha com lápis e prancheta. Vê se o cara tem condições de fazer projetos para a infraestrutura do agronegócio, como se estivesse fazendo o projeto de um bar ou de uma cafeteria ou de um prédio. Cara, o cara tem que estar usando tecnologia de ponta para trabalhar com agronegócio, porque o agro usa tecnologia de ponta. Uhum. Então, o agrotech é muito disruptivo, tanto é que é uma das locomotivas do país. Mas é um lugar que ninguém está vendo o arquiteto. Quem é que está vendo? Quem está trabalhando, arquiteto que está trabalhando com agrotech, cara, está em Oceano Azul. Você entendeu? Está em Oceano Azul, não tem competitividade para ele. Mas o que ele entendeu? Que a arquitetura é um negócio que ela tem que ser feita com tecnologia, senão ele não consegue fazer. Vou dar um outro exemplo. Sai do agrotech e vem aqui para o teu escritório de arquitetura, para a empresa que você trabalha aí. Como é que você faz levantamento de campo? Treina, prancheta, papel sulfite, lapiseira, vai para o campo. Dupla, estica a trena, mede largura, altura, comprimento, tira ângulo na trena. Cara, tem 4 anos quase que eu faço levantamento de campo só com nuvem de pontos. E explica um E a pouco gente pra já galera, trouxe. porque a gente já trouxe, mas às vezes a galera vai chegando agora. Então, tipo assim, é legal explicar pra galera que, tipo, nuvem de pontos você consegue converter no arquivo SKP e jogar pronto, né, Manga? E tá pronto, tá feito o levantamento. Depois, se quiser entrar na página do Estúdio Manga P, tem um Rios lá que tem um que eu tô fazendo, que é aquele que a gente já mostrou aqui, que é o container lá, né? Uhum. Que te gera uma planta pronta já. Mas por que você não está usando isso? Ninguém te contou? Ninguém te mostrou qual é essa tecnologia? Sabe por quê? Vou Você fazer não o papel da viu? audiência aqui, hein? Não tô usando porque é caro, por exemplo. Não é caro. Pô, legal, não é caro. Vamos lá. Vamos fazer conta de padaria, né? Você precisa fazer um levantamento de um apartamento de. Não precisa ser muito grande, não. 180 metros quadrados, vai. Um apartamento classe média, né? Como é que você faz isso? Pô, você recebeu uma planta livre, um apartamento pronto, zero bala para fazer, não é nem retrofit. Você vai fazer novo, né? Você recebeu uma planta em CAD da construtora para começar o projeto, não recebeu? Normalmente é assim. Aí você pega essa planta em CAD e você pode desenvolver em cima dela, ou você vai até lá conferir as medidas sobre o levantamento que você recebeu, sobre a planta que você recebeu. É o correto fazer, certificar as medidas, beleza. Como é que você faz esse levantamento? Você vai lá com a prancheta, com a trena, Treininha. treininha. Aí vai uma dupla fazer o levantamento. Um estica,
o outro segura, desenha e escreve. 2 pessoas. Um dia para fazer o levantamento, um dia para desenhar em 2D, um dia para desenhar em 3D. 3 dias de trabalho. 2 pessoas. Beleza? Aí eu vou lá com o meu scanner, sozinho, com o iPad, escaneio em 15 minutos o apartamento, converto o arquivo para SKP, ou para DWG, ou para Revit. Está pronto 2D, está pronto 3D. Em 15 minutos. Certo? Quanto eu trouxe de assertividade para o meu negócio? Entendeu? Quase 100% de assertividade. Não vou errar ângulo, não vou medir medida, não vou errar desnível, não vou errar nada, porque eu escaneei o ambiente. Do mesmo jeito que você escaneia a boca no dentista, que você escaneia o rosto, a pele no dermatologista, você escaneia o espaço da arquitetura, da Space. Certo? Para fazer o teu projeto. E por que você não faz isso? Porque ninguém te contou, ninguém está te mostrando isso na graduação, ninguém está te mostrando isso no mercado, sabe por quê? Porque você vive, né, em feiras que estão interessadas em vender produtos para você especificar. Não para te trazer conhecimento para melhorar e impactar na sua valorização profissional. E aí vai uma grande crítica para todo mundo, tá bom? Vixe, o mercado está construindo especificadores e não pensadores. Então, quando você se envolve num evento, cuidado se esse evento está te trazendo para ser um especificador ou um pensador. E se você está indo para ser um especificador e está feliz, está confortável, tudo bem. Agora, se você está desconfortável em ser um especificador do mercado, por todas as razões que eu e você sabemos, talvez seja a hora de você começar a ser um pensador. E para ser um pensador, você tem que frequentar outros ecossistemas. Você tem que entender outras coisas. De onde veio o lance do scanner? Eu fui num dermatologista. E aí a mulher foi lá e escaneou a minha cara. Eu falei, porra, isso aí dá para fazer o quê, hein? Auxiliar negócio de conversar. Me presta esse negócio aí para eu testar um negócio aqui na sala. A auxiliar que estava fazendo o serviço gosta de conversar. Não, isso aqui. Aí eu falei, deixa eu ver isso aí. Eu olhei e falei, cara, isso aqui dá para eu escanear uma pessoa. Se eu escanear uma pessoa, eu escaneei uma casa. Aí eu fui atrás. Cheguei no aparelho, entendi que tinha aplicativos para arquitetura, para design, comprei o equipamento e usei. Você entendeu? Uhum. Então isso trouxe o quê? Reduziu o meu custo e meu tempo de trabalho, né? E já se pagou. Aí volta a tua pergunta, é caro? Não, se olhar desse ponto de vista, inclusive, é muito barato. Porque eu posso comprar um scanner a partir de R$ 2.500 até R$ 15.000 ou até R$ 500.000. Depende da escala de projeto que você trabalha. Uhum. Né? Isso é fora da grade. Sim. E a Isso gente... é fora da grade. E você vê, cara, né? A gente precisou entrar numa pós-graduação para ouvir falar dessas tecnologias e para ter acesso a elas. Você conheceu de outra forma, né? Não, eu já vinha com trabalho de pesquisa, né, disso. Mas eu estava vendo, cara, uma frase do Frei Otto. Frei Otto. Né? Uhum. E aí o Frei Otto ele escreve o seguinte, que infelizmente ele não vê arquitetos e engenheiros interessados em pesquisas sobre sistemas materiais e ciências humanas. E o cara escreveu isso lá em 1965. E é uma das maiores verdades que eu já li que algum arquiteto já escreveu. Os arquitetos não se interessam por pesquisas. Cara, o Frei Otto é um caso muito... Que ninguém fala do cara. Tipo assim, eu juro pra você, Manga, eu não ouvi falar desse cara na minha faculdade. Você ouviu? Você não sei se vai lembrar, mas... Cara, Não, eu ouvi porque tinha a gente estudava coberturas tensionadas. Teve um projeto eu na não matéria, tive. desenvolvimento de projeto que era coberturas tensionadas. Aí o Frei Otto apareceu. Então, mas, cara, o Frei Otto, pra galera entender sobre a pesquisa e aonde que o arquiteto pode se meter, ele fazia os estudos das superfícies mínimas usando bolhas de sabão, cara. Porra, põe um vídeo aí, não tá? Deixa eu ver se eu consigo achar Porra, é uma coisa. Quando eu vi isso a primeira vez, um vídeo, eu falei, cara, o cara é muito maluco, né? Porque é mesmo olhar o Gaudí fazendo o sistema de pesos com chumbo, você olha o Frei Otto usando, que é praticamente a mesma coisa, só que usando bolha de sabão, cara. Cada um tinha... Para definir como é que vai ter como é que vai ser tecido a cobertura, como é que aquela cobertura vai se comportar quando ela reveste uma estrutura. Sim, então cara. o cara simulava a estrutura, mergulhava isso no sabão e o desenho da bolha de sabão desenhava a cobertura, estava feita a estrutura. Deixa eu trazer aqui para a tela. Eu não sei se esse vídeo está numa qualidade bem baixa, também deve ser antigo pra caramba. Não, mas é representativo.
Ele ganhou o Prix, né? Ele ganhou em É. 2015. Cara, eu vi a maquete, eu vi essa maquete aqui, ó, do estádio que ele fez para esse aqui, lá no Maxi Museum em Milão. Puta, é muito legal, cara. Eu queria ver se eu achava aqui as bolhas de sabão dele, mas pelo jeito não vai ser nesse estudo. Mas aqui, galera, ó, só para mostrar para vocês, isso aqui é uma estrutura de cobertura de um estádio de futebol, né? E ele fazia esse... É o de Munique, é o que foi feito para as Olimpíadas de 72. O estádio de Munique. Hoje em dia eu acho que não tem mais jogo de futebol aqui, é mais evento e tudo mais, né? Eu não sei, mas eu só sei que o cara criou essas coberturas usando bolha de sabão. É isso que eu sei. Então é muito louco você pensar nisso, né? Olha lá, o cara que experimenta. Ele tinha esse estudo das tendas, né? Ó. É, foda. Né? Porra, baseado Olha em guarda-chuva, cara. Não, é de foder. E aí a gente se pega, né? A gente aqui projetando nossos quadradinhos, cara, de morar. Cara, pensa que a indústria da construção civil, ela... A gente está falando sobre a grade, né? O diploma não é o teto, é o piso. Aí, se não bastasse a grade, você vai para o mercado e você encontra a indústria, te obrigando a consumir o que está pronto. Não te incentiva a experimentar nem pesquisar nada. E você não conseguia fazer isso de forma solo, porque não tinha tecnologias suficientes para você desenvolver isso. Agora tem. E é disso que a gente está falando, né, Pedro? Exatamente. Que a pesquisa agora ela é necessária para o arquiteto, cara. Então, deixar de ser um especificador. Eu até fiz um post aí esses dias que olha essa frase, hein? Pega essa. Se o seu repertório está limitado às tendências do ano, você não é um arquiteto, você é um replicador. Você está replicando o pensamento da indústria. Só isso. E eu tenho uma boa também que eu Conta aí. Que é a frase que vem quando você compra um livro na Amazon, ela vem escrita na caixa, que é: se você lê o que todo mundo lê, você pensa o que todo mundo pensa. Boa, é isso. Então, e é bem por aí, né? É totalmente por aí, 100% aí. É 100%. Então, se você acha que você está sendo muito inovador, indo nas feiras que todo mundo vai, vendo os materiais que todo mundo vê... Olha, que belo revestimento. As pessoas vão ter todas essas mesmas ideias. Algumas vão aplicar melhor, outras vão ter um render mais bonito, mas o estudo e se aprofundar em tecnologia e na possibilidade que essas tecnologias te trazem de fazer projetos diferentes, isso pode diferenciar muito o seu trabalho. E aí a gente vê umas coisas dessa aqui surgindo, né? É muito louco, velho. Ó, vou fazer um paralelo aqui, tá? Como todo mundo sabe, eu estou há muito tempo no mercado. Isso não é uma crítica diretamente ao formato de uma feira, nada disso. Depois não vão ninguém querer contratar a gente, Pedro, para fazer palestra. Pô, não vou chamar esses caras que eles estão falando mal da feira, não é isso. Mas, por exemplo, existia uma feira que ainda existe ainda, mas agora em outro formato. A FEICOM. A FEICOM ela veio antes da Revestir. A FEICOM dominava o mercado. O que era a FEICOM? A FEICOM era arquitetura e construção. Uhum. Então a FEICOM trazia estandes que estavam ali mostrando pisos e revestimentos, esquadrias, mas estava mostrando ali uma fábrica de bloco, uma fábrica nova de concreto, uma fábrica de um produto X, Y, Z, um maquinário de marcenaria, você entendeu? Uma máquina X, Y, Z para fazer alguma coisa no mercado. Quando a FEICOM ganhou o monopólio do mercado das feiras de arquitetura, porque hoje é um monopólio, quando você fala em visitar uma feira, você fala em visitar a FEICOM, você fala em visitar a Revestir, o que você está indo olhar lá? Pô, o revestimento agora não é mais horizontal, agora é retangular. Agora não usa mais 3D na fachada, popularizou. Então, cara, olha como o nível de conhecimento tá raso. Né? Sim, cara. Tá muito raso. E aí você frequenta essas feiras, e isso não é uma crítica à feira, hein, FEICOM? Pelo amor de Deus, chama a gente. Isso não é uma crítica à feira. Inclusive, chama a gente para falar disso que a gente está falando aqui. Você entendeu? O lance é como eu crio produtos. Aí a feira, pô, mas você está querendo fazer uma feira para competir um criador de produtos solo com uma indústria. Aí você está tirando a força da indústria. Não, você está impulsionando a força da indústria. Quanto mais criadores de produtos, mais eficiente a indústria fica, porque mais variável ela é. E o problema da indústria nacional qual é? A nossa indústria nacional, ela está presa, cara, nos anos 50, 60, quando ela começou. Está totalmente sucateada, ninguém investe na indústria. Então a indústria quer fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Olha a simulação aí do Frei Otto.
Ô, mano, olha que louco isso aqui. Eu É, achei muito. Olha esse takezinho aqui, cara. Ele eu faz uma vi. malha de sabão, ele vem e faz um furinho, Olha, puf, explica pra galera aí. Ó. furou, e agora ele vai puxar como se fosse tensionar a cobertura para baixo. E esse movimento puxa todo o resto, cara, e cria a superfície orgânica. E A aí, pronta cobertura. e aí aqui ele estuda a superfície mínima, né? Então, até onde que eu consigo ir com essa superfície antes dela se corromper? E isso gera mostra pra ele até onde ele pode ir com as formas. Cara, é Olha loucura. aí, cara. Olha aí. Olha aí. Loucura, cara. Então, você já se imaginou num evento de arquitetura onde tem alguém simulando coisas novas? Você consegue ver um hub de inovação onde tem experimentação, né? Onde tem alguém testando uma máquina nova, te mostrando o que você pode fazer com aquela máquina, né? Ao invés de te mostrando como é que você pode comprar esse produto pronto, né? Como é que você pode... Aí eu falei do Gaudí, né? Ó, o pico de novo, hein, audiência? Desculpa, a gente não está fugindo do ponto central da história, não. Mas eu falei, o Gaudí não era um ceramista, né? Pô, por que você não pode ser um arquiteto, um ceramista? Se você for olhar, você já viu as cerâmicas que o Biark faz? Cara, eu não sei se eu cheguei a ver, não, Pô, mano. você vê os vasos, pô, o Biark faz prato, faz xícara, faz vaso e faz cápsula lunar, cara. A cápsula eu vi. Então, se você põe aí, olha aí, as cerâmicas do Biark Engels, do Big, do grupo. Aham. Vaso, prato, xícara. Você sacou? Pô, por que você não pode ter um ateliê de cerâmica? Bicicleta. Porra, bicicleta, cara, você é louco, você entendeu? Fone de ouvido, ou seja, hardware, cara, software, porra. O projeto tem escala, Pedro? Desculpa, mano. O projeto tem escala? O Qual é a proje- escala que você pode trabalhar? o Você pode projeto. trabalhar na escala que você quiser. O projeto residencial, você disse? Não, o projeto como um todo, o Ah, arquiteto sim. ele tem que estar fechado numa escala de projeto? Não, claro que não. A gente pode trabalhar em diferentes escalas e deve, né? É isso. É o Cara, Day Space, galera. agora que a gente viu, tava falando aqui de Gaudí, de Frei Otto, talvez aquele ponto do a arquitetura não melhora com a tecnologia faça sentido, né? 100%. Porque olha o que É esses caras passado. faziam sem. Apesar que isso aqui Sem não software. mas não deixa de ser uma tecnologia, se a gente for parar pra ver. Não, claro. É que tem aquele lance, né? Tem uma diferença entre tecnologia e inovações tecnológicas. Nem toda tecnologia é uma inovação tecnológica. Às vezes uma tecnologia surge para resolver um problema. Por Uhum, exemplo, aqui que ele fez foi um ato tecnológico, né? uhum. Ele tirou uma solução usando uma tecnologia, né? E com isso ele criou uma inovação tecnológica, porque ele conseguiu implantar isso, né? Então Aham. tem muitas. O que transforma uma tecnologia em uma inovação tecnológica, pessoal? A escala. Toda inovação tecnológica tem escala mundial, escala regional. Ela resolve o problema de muita gente. Aí é uma inovação tecnológica. Caraca, que viagem, velho. Não é? É muito louco. Por isso você não pode ir só na feira de revestimento e piso. Aham. Ninguém vai te contar isso aí lá. Ninguém vai te contar. Cara, e sabe o que é muito louco? Que as pessoas se interessam num nível absurdo por revestimento e piso, mas não em criar os próprios revestimentos e pisos, né? Porque não tem tecnologia emergente para usar. Não sabe modelar, não sabe fatiar, não sabe usar uma impressora 3D, não sabe usar uma router, não sabe usar uma laser. Então, mas aí que tá. Essa tecnologia existe, poxa. Há muito tempo. A gente está aqui para ensinar isso, inclusive, para falar sobre Aham. isso. Lembra que de vez em quando a gente fala no programa, isso não é novo? E que a gente usa Connect the Dots? Aqui a gente está conectando pontos, né? Mais uma frase para não esquecer, eu já falei ela 3 vezes nesse programa. As inovações tecnológicas estão acontecendo fora do campo da arquitetura. E não interessa para a indústria mostrar isso para o arquiteto. Então a visão tem que partir do arquiteto. Então a gente tem que ser curioso. Nós precisamos procurar. Lembra a frase do Frei Otto? Não vejo arquitetos e engenheiros se dedicando à pesquisa, né? E por que você não se dedica à pesquisa? E dá tempo, Manga, se dedicar na pesquisa? Se o gesseiro está me ligando 3 horas da tarde para dizer que não vem amanhã? Se eu estou preso nesse loop do caos, né, cara? Se as minhas ideias não conseguem florescer, eu não consigo criar coisas novas, por quê? Ô, Manga, Porque eu tenho que ir no depósito comprar disjuntor para o eletricista. você já tá ficando que nem eu, cara. Você já tá pegando o jeito do Do quê? gravar.
Porque você fala alguma coisa, pensa na objeção da audiência e já responde a objeção. Eu faço isso o tempo todo. Você tá Tô ficando assim também, ó. aprendendo. Boa, 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 boa. É legal. Mas é isso, não é, Aham. cara? A gente está ocupado demais resolvendo tarefas que a gente não devia. Cara, o arquiteto está competindo com o mestre de obra. Ah, eu faço obra. Legal fazer obra. Você é um mestre de obra. Ô, Você está Manga, lá, você não paga o mestre de obra, você está ocupando o lugar do mestre de obra. Você acha, enquanto você falava aqui, eu pensei que o maior problema, não sei se o maior problema, mas vai, o maior problema do arquiteto é o modus operandi do mercado de arquitetura, que mantém que precisa do arquiteto como um produto especificador, e isso impede que ele traga novas tecnologias e que ele se evolua como profissional e, consequentemente, evolua a arquitetura? Ó, vamos pensar como cultura nacional, né? Vamos pensar da cultura de um país. No mundo, tecnologia é igual a otimização, que é igual a eficiência, que é igual a economia, que é igual a escala. Isso o mundo inteiro vê isso. No Brasil, tecnologia tira emprego. No Brasil, tecnologia acaba com o trabalho artesanal. No Uhum, Brasil, a tecnologia é cara, uhum. né? Então, eu acho que a cultura nacional, a cultura do brasileiro nos afasta da produção tecnológica, mas não do uso da tecnologia, porque senão a gente não usava Uber, iFood, Mercado Livre, a porra toda que a gente usa aí. Os aplicativos, Você vê streaming e uma tudo mais. hipocrisia do discurso em relação ao uso. Total, total falta de visão de negócio, é o que a gente está falando aqui. Então, o arquiteto está sempre olhando como um consumidor e nunca como um desenvolvedor, um criador, entendeu? A gente deixou de se posicionar como criador e passou a se posicionar como consumidor. A gente já falou isso algumas vezes em alguns episódios. E quando a gente se comporta como um consumidor, a gente vai lá na feira ver o acabamento, que agora não é mais retangular, é horizontal, agora não tem mais 80, tem 1,20 m. Agora Agora não tem sente a mais. textura. Agora não tem mais 1,20 m, agora tem 10 centímetros por É, 2. e aí você vai lá e faz um puta pitch, você faz uma puta história, uma semana da feira. Olha a textura desse revestimento, né? Pô, representando de graça a marca de alguém, cara. Pô, Entendeu? você lembra um tempo atrás, eu não sei se está na moda ainda isso, mas que a Casa Cor trouxe de volta o bidê? Você lembra disso, cara? Não lembro, não, cara. Cara, Não eu lembro. não lembro o ano, mas Não foi lembro, ali por não. volta de 2020, Não 19. lembro, não lembro. Cara, na Casa Cor todo banheiro tinha bidê, cara. Eu não lembro. Tentaram, Eu tentaram tenho um emplacar o segredo, bidezão de novo. eu tenho um segredo para contar, tá? Ah, Eu tenho frequentado cada vez menos as feiras e a Casa Cor deve ter uns 3 anos que eu não vou. E eu tenho um motivo para isso. Eu tenho um motivo para isso, né? diz aí, pô. Como eu acompanho a Casa Cor há 30 anos, que ela nasceu lá no Jardim Europa, em São Paulo, e eu trabalhava a poucas quadras de onde era a casa, a mansão Casa Cor, que eram 6 arquitetos que faziam só a Casa Cor. Estou falando isso de 1990 e comecei a frequentar a Casa Cor. Não vou nem falar o ano, mas foda-se. Mas tudo bem. Mas como é que era isso, né? Os ambientes, eles eram disruptivos. Eles traziam combinações e criações e coisas que você não estava acostumado a ver tudo aquilo dentro do mesmo espaço. Então aquilo era novo, né? E agora, há muito tempo, o que é a Casa Cor? Ela é uma feira que você vende o espaço para alguém, né? Determinado, tem um script pronto, tem um grupo de fornecedores que você até pode usar e que fazem parte daquilo ali, e você vai criar um ambiente, alguns mais brilhantes, outros menos brilhantes, mas que é um reflexo da indústria, não é um reflexo do pensamento. Não é uma inovação, é o que a indústria está produzindo. Então a Casa Cor, Mais uma vez você tá ali para vender produto. mais uma vez, está ali para vender produto. Quem está criando e quem está consumindo. Você entendeu? É uma matrix zumbi. Então, eu não tenho ido por conta disso. Eu gosto do passeio, você vai ver um monte de arquitetos, Ô, e aí, ô vai tomar Manga? um drink. Eu sou do tempo da Casa Cor, que pô, os ambientes eram recheados de champanhe, cara. Você entrava dentro da Casa Cor e já ia lá para champanheira. Então, pô, não tem nem água para tomar. Hein, ô Manga? E aí você vê os arquitetos ideológicos muitas vezes no discurso e que tem essa coisa do
da ideologia embarcada na própria Sim, profissão, o capitalismo como algo sim. deve ser combatido, mas aí esse mesmo arquiteto nega tecnologia, nega inteligência artificial, nega softwares de escala de produto e entra na mesma caixinha Na mesma que Matrix, transforma você, num enquanto zumbi. profissional, no produto em si. Então, cara, É você isso. por mais que o discurso ideológico faça parte de você enquanto ser humano e ativista, até em certos casos, você, no fundo, é parte de um sistema que te coloca no papel de um vendedor e você é refém das grandes marcas manipuladoras e que estão no teto Total, ali fazendo. total, total. Então, É foda, não é? quer sair do sistema? Seja um arquiteto digital, né? É isso, vem aqui, cara. Aí tem um cara, ó, não tô generalizando, vamos generalizar todo mundo, tá? E você vai estranhar o nome desse cara e a maior parte de todo mundo aqui que tá assistindo vai estranhar. Mas tem um cara que eu gosto, e ele é um decor, o Léo Sheltman. Os ambientes do Léo Sheltman são disruptivos. Dificilmente você vai copiar no teu projeto ou você vai fazer alguma coisa igual do que tem no ambiente do Léo Sheltman. Você Uhum. entendeu? Deixa eu Porque puxar aqui. ele traz inovação, ele traz realmente uma coisa, uma pegada diferente para os ambientes dele, né? Uhum. É, e ele faz isso, cara, na Casa Cor, sei lá, 40 anos, 30 anos, não sei quanto tempo esse cara tá na Casa Cor, Uhum. né? Mas aí você fala, pô, Manga, mas você é um cara pô, tão focado na mentalidade do Vale do Silício, tecnologia, você está falando aqui de um decor e tal, né? Observa os ambientes que ele traz, Uhum. para você entender que o ambiente dele é como um desfile de moda. Aquilo não é o que você vai usar no teu projeto, mas é o pensamento que ele permite, Uhum. né? É o pensamento que ele permite. Ele tem coisas que eu acho muito legais nos ambientes dele. Não sei se você vai encontrar alguma coisa aí, sei lá. É, só fazendo um overview aqui mesmo, né? É, então, depois você entra lá e vê os ambientes dele. Mas o que eu tô falando, cara, é diferente de você olhar um ambiente, né? E ó, que cama legal. De Uhum. você olhar um ambiente e ele é um ambiente feito para ser revestido, para ser envelopado de produtos que estão no mercado para serem vendidos. O que eu quero dizer é o seguinte, que os ambientes dele não estão recheados de produtos à venda. São produtos exclusivos, desenvolvidos por algumas pessoas, por ele, por parceiros, mas ele não está limitado na massa da indústria, né? E a Casa Cor hoje, para mim, é um reflexo da massa da indústria. Eu acho que é isso, né? As feiras também, é total isso. E isso é emburrecedor. É emburrecedor, cara. Aham. E é por isso que 87% dos arquitetos acreditam que existem outras áreas para explorar, que 74% acreditam que a baixa valorização é uma barreira na profissão e que 64% acreditam que devem fazer um outro curso universitário e deixar a arquitetura. Ou seja, cara, os dados, e a gente está falando de dados, porque a gente falou aqui de Smart City, porra, ó o loop, mas a gente Nossa. está falando dos dados, cara, os dados estão aí, é um censo, cara. A arquitetura não vai bem. A arquitetura não vai bem. Mas não é falta de trabalho, é a mentalidade que não está bem. Para quem tá iniciando nessa jornada aí, é interessante falar que a arquitetura é boa, o sistema atual da arquitetura é bom para poucos. Só que esses poucos são os que a gente vê e admira e se espelha. A gente tenta fazer igual e cai num sistemão Não te deixa. que não te deixa progredir e que, pior que isso, você demora para entender, né? Então, Como é que funciona a Matrix? você demora para entender, você tá nela, mas você ainda não tá entendendo. Pô, por que que eu não consigo competir em preço? Ou, poxa, meu preço já tá baixo, eu tô aqui pagando para fazer projeto, mas eu não consigo pegar cliente. Então você demora para entender quem que coordena todo esse mercado. E aí nessa, depois de 3 anos de formado, você vira estatística. É isso, cara. Né? Você cai Mas nessa estatística do carro aí. é uma estatística Triste, né? negativa. É triste, porque eu tendo a pensar, cara, que, cara, quase que a totalidade das pessoas que entram para fazer arquitetura, elas realmente têm aptidão para fazer arquitetura. Pô, com certeza, cara. Eu acho que sim. Realmente tem, porque faz parte do DNA, né? O arquiteto, ele é sensível à Aham. cultura, à arte, à música, né? Então,
E, e essa sensibilidade, ela é subaproveitada pelo próprio arquiteto e ela é super aproveitada pela indústria, que a indústria cria a matriz se aproveitando dessas afinidades, né? Então, Uhum. olha que legal, vou te levar para mostrar agora esse novo lançamento, que é isso, é isso, é isso, é isso, que na verdade é quase igual ao lançamento do ano passado, só mudou a textura nesse ano, né? E o que você tira disso? Aí Uhum. você vai lá e você demanda um tempo todo para fazer um post, um vídeo, para explicar, olha, a tendência agora é essa. Qual é o valor que você está tirando disso, do teu trabalho que muda o teu impacto como Eu profissional? É acho isso que a gente eu quer acho que o falar, né? valor percebido de quem está fazendo isso é: estou atualizado, sei o que está acontecendo. É o fear of missing out. Você tirou o medo de estar de fora, né? Então, É pô, se eu não isso. for na Revestir, eu tô perdendo, né? Ou se eu não souber da cor do ano, eu tô, né? Tipo, eu tô fora do mercado. Então, eu acho que esse FOMO movimenta muito o mercado da arquitetura. Muito. Só que não impacta na valorização. E o que o arquiteto está? Desvalorizado. Desvalorizado. Então você tem uma dopamina barata ali, vamos pensar assim, né? Em fazer parte de tudo isso. Mas no final do dia, na hora que você fazer as contas de quanto o escritório está faturando, quanto você está ganhando na realidade de dinheiro, quanto tempo está te sobrando, o quanto você está feliz com isso. Vamos gravar outro dia, qualquer dia desse, um episódio falando sobre saúde mental, sobre a saúde mental, os impactos que a arquitetura traz para a saúde mental do arquiteto, né? Porque pensa assim, você, cara, você senta numa reunião para discutir um projeto com o teu cliente. Aí você senta lá numa mesa, num restaurante confortável, num lugar bacana, para falar sobre milhões de reais. Você sai daquele almoço, você vai para a obra para falar com o ajudante de pedreiro. Pô, você está deixando sujeira aqui, cara, você não está colocando dentro da caçamba? Olha a transição mental que você faz dentro do mesmo processo. Você Uhum. entendeu? Eu não estou falando que está errado uma coisa, que está certo, não é isso. Você entendeu? É que é esse desbalanceio, cara, absurdo do dia do arquiteto. Você não pode achar que isso é normal, que isso é saudável para você, né? E quantas brigas, cara, no telefone? Por falta de compromisso, de data, de prazo, de capricho, de tudo isso. É um desgaste estratosférico, cara, de uma Uhum. energia que poderia estar sendo colocada em pesquisa. Cara, nosso programa é péssimo para patrocínios, né? Porque a gente acaba com a indústria, com as feiras, com a Casa Cor, com os produtos, com todo Não, mundo. cara, A gente arrebenta com todo mundo. é bom a gente dar um jeito de fazer dinheiro, porque patrocínio, bicho. Vai ser difícil. Mas ali, olha que legal. O patrocínio que vier é alguém que está querendo falar alguma coisa De verdade. de verdade que faça sentido para você. É verdade. Que diga o seguinte: olha, cara, esse produto que eu tenho aqui, usando um pensamento paramétrico ou generativo, usando algoritmos, a gente pode transformar esse produto numa outra coisa, né? Exatamente. Ao invés de você comprar esse produto pronto e só pregar ele na parede, né? Então, eu acho que a gente está conectado com pessoas que estão entendendo que, que a arquitetura é um negócio, que a arquitetura não é só arte, e que fazer arquitetura exige experimentação, exige curiosidade, muito além da Matrix, muito além da Matrix. Se você quiser sair do loop do caos. Agora, se estiver bom para você, fica tranquilão aí, senta e não faz nada. É isso aí. E, cara, quando a gente começa a entender tecnologias emergentes e as possibilidades causadas por elas, é tão legal, cara, porque a gente começa a ver a arquitetura de um jeito diferente. E aí eu queria até resgatar um ponto que a gente acabou fugindo totalmente, que é o ponto Sempre a gente foge. Sempre a que é gente o ponto foge. do urbanismo, né? Que você falou quando a gente vai estudar urbanismo na faculdade. Uma hora atrás você falou isso. Era um dos focos, né, do programa. A gente estuda leis de zoneamento e tudo mais, e, e a gente não percebe que aquilo que a gente está projetando não tá afetando só aquele terreno onde você está calculando a taxa de ocupação tá sendo construído, né? Ele tá. Cara, esse projeto vai estar aí pelos próximos 50, 100 anos, né?
e a gente vê pessoas que não entendem nada de tecnologia, que não entendem nada de urbanismo, pegando essas normas, jogando com ela embaixo do braço e usando para construir o máximo possível com a menor qualidade possível. Faz um condomíniozão fechado, foda-se o que tá de fora, e beleza, fiz minha grana, próximo empreendimento, bora. E aí você olha, você tem essas cidades que é um monte de. Cara, vamos falar a verdade. A população no Brasil não é rica. Então, quem consome arquitetura, quem consome projeto de prédio. É classe média. Exatamente. A É classe baixa média não. e se você descer um pouquinho, até menos, né? E para vender para pessoas que não têm um potencial aquisitivo tão grande, é projeto feito de qualquer jeito. E eu sei porque eu já fiz vários 3D aí pra galera, assim. E então, cara, quando você entender de otimização de custos, de otimização de, de insolação, de iluminação, de temperatura, de conforto, isso que eu estava procurando, o termo técnico. Conforto térmico. Cara, isso não vai fazer um bem só para você enquanto profissional, sabe? Isso pode fazer um bem para os seus projetos que afetam todo um urbanismo em volta. Eu acho que isso é ser arquiteto. e isso é você pensar a arquitetura do jeito. Tipo assim, cara, como que a minha arquitetura, que é uma coisa que tem muito nos países nórdicos, eu acho, cara, eu tava. Também acho Um amigo fantástico. meu foi pra Noruega agora. Essa é a preocupação central. É a preocupação central, é como esse projeto afeta o bem-estar de quem tá em volta dele. É isso. Cara, que louco, velho. Que senso de pertencimento, de responsabilidade que a população tem, sabe? E de responsabilidade com o trabalho. Tipo, olha o que você tá fazendo, sabe? Pô, você tá construindo um negócio, cara, que vai estar aqui pelas próximas gerações e você tá fazendo só de qualquer jeito, sabe? Subindo um concretão. Cara, eu fico meio de cara com isso, porque é uma coisa que eu tenho muito contato diariamente, sabe? Então isso me. Não, eu também. Isso dia a dia. Me deixa um pouco frustrado, né? Tipo, velho. Me coloca na estatística. Às vezes. Dá vontade, às vezes. Me coloca na estatística. Não, eu entendo, cara, porque. Só que quando você volta na raiz, lembra que eu usei uma palavra que o arquiteto ele é muito apaixonado e sensível para todas essas coisas que você falou aí. O problema é que a Matrix nos afasta disso. A Matrix e você não percebe isso, né? Você não percebe que você está sendo afastado da origem do que é ser arquiteto. Sim. Né? Então, cuidado com o evento que você frequenta, cuidado com a feira que você vai, cuidado com o ecossistema que você cria em volta de você como profissional, do teu escritório, como é que você se relaciona, quais são as discussões que você entra sobre arquitetura, porque na raiz você acertou, você escolheu direito por que você foi fazer arquitetura, porque você tem a sensibilidade para ser um arquiteto. O problema é que a matriz te afastou disso. E aí você passou a ser um robozinho que quer gerar conteúdo tirando foto dos pés e de uma placa de porcelanato no chão da obra. No final das contas é isso. Ou tem um mosaico bonito, maravilhoso de 3D no teu Instagram. Você entendeu? Aí. Então, isso não é ser arquiteto. Isso não é fazer arquitetura. É muito massa a gente despertar na galera essa volta da consciência de tipo assim, cara, você tem um talento para fazer muito mais do que você tá fazendo, sabe? Você é muito mais do que o mercado quer que você seja. A realidade é essa. Você é muito maior, muito mais inteligente, muito mais brilhante do que o mercado quer mostrar que você é. Porque se ele te mostrar isso, é mais ou menos uma campanha política. Se eu educo, você não vota em mim. Porra, boa. Você entendeu? Se eu te ensinar isso, você não compra mais de mim. Você entendeu? Galera, o Manga resumiu o podcast aqui, tá? Isso. Porra, mas é isso. Se eu te educar, você não compra mais de mim, cara. Se eu te educar, você não compra mais de mim. Você não frequenta mais o meu evento, cara. Você vai olhar outras coisas. Você entendeu? Você vai olhar outras coisas. Pô, pode parar, cara. Se quiser desligar a câmera depois dessa. pode cancelar. Drop the mic. Porra, total, galera. Então, patrocinadores, olha, a gente está interessado em falar disso, tá? A gente não está interessado em ajudar a emborrecer o mercado. A gente quer deixar o mercado mais inteligente. E isso não diminui o poder da indústria. Eu vejo completamente o contrário. Eu acho que isso eleva o poder da indústria, porque se a gente olhar para a China, cara, tem um movimento que é o
C2M, que é o quê? Customização e manufatura. O que o chinês usa? Né? Eu uso a manufatura para customizar produto. Por que o arquiteto não customiza produto através da manufatura? O que é a manufatura? São os produtos, né? Podem ser extraídos da natureza, podem ser sintéticos, podem ser vários outros tipos de materiais, mas são manufaturados, né? E a gente não acessa esse campo. A gente não acessa esse campo. A gente só acessa o campo do consumo do produto pronto. É isso. Cara. É isso. Tem um cara que treina comigo que ele trabalha na indústria de plásticos. E aí ele começou a falar, eu sou curioso pra caramba, né? Então a pessoa começa a falar, eu vou perguntando, assim, às vezes eu acho que fico até com medo de estar sido meio entrão, sabe? Tipo, aqui esse cara quer saber demais. Mas eu percebo que a pessoa às vezes normalmente gosta de falar, então, e eu gosto de saber, então... E aí a gente, na indústria de plástico, o caro da indústria é você produzir formas, né? Então, por exemplo, você produz uma forma... Os moldes, né? Os moldes, um molde é muito caro de ser produzido. Então, você produzir um molde para imprimir menos, para fabricar menos do que 500, 1 milhão de peças, é inviável. Então, às vezes, uma única peça precisa de mais de um molde, né? Então, você fazer moldes para não imprimir, para não criar em escala é contraproducente, a conta não fecha. Sim, não fecha. Então, essa fabricação, isso a gente pode trazer também para o mercado que a gente está, né? Que é a mesma coisa, é molde ali para você criar cerâmica e tudo mais. Só que você pode produzir o molde sem a indústria. Aí entra esse ponto, porque você está na mão de uma indústria que precisa dessa fabricação em massa, mas você, enquanto profissional não, né? E aí vai da sua inteligência e curiosidade de correr atrás de aprender outras formas de criar os seus projetos. Eu dei de cara com uma barreira dessa, daquela minha coleção de vasos que você conhece, e eu estou trabalhando nessa coleção há 3 anos. E eu experimentei várias indústrias com essa coleção. Fui na indústria de rotomoldagem, fui na indústria de envasamento, de injeção de plástico. Pô, cara, fui na de concreto, fui na de cerâmica, com a minha coleção de vasos, para entender onde seria mais viável fabricar. E aí eu cheguei na indústria das lâminas, da laminação de fibra de vidro, né? E que me interessou bastante. Que o molde eu faço com o braço robótico, então eu tenho a matriz, mas eu vou usar a matriz para fabricar com que tecnologia? Beleza. E aí quando eu fui procurar para entender sobre fibra de vidro, eu achei uma empresa de 1960 que parece que você está entrando no túnel do tempo. Que os móveis são da década de 1960. É uma empresa perdida num bairro aqui em São Paulo. Aí eu fui fazer o curso, me inscrevi no curso. Curso de laminação de fibra de vidro. Aí vai o manga lá. Porra, 2 horas da tarde, uma segunda-feira, fui fazer... Não, 8 horas da manhã de um sábado, fui fazer o curso. Quando eu cheguei lá, tinha 6 velhinhos aposentados e eu. Por quê? Porque o curso, o que ele fazia? Ele ensina as pessoas a criar moldes de artesanato. Só que o processo para criar um molde de um artesanato é o mesmo processo para criar de uma peça super hiper design. Só muda o produto. Aí tinha um japonês lá que ele estava querendo copiar um porquinho da Índia. E, pô, aí o que você faz? Eu sou arquiteto design. Por que você está aqui, né? Só tinha eu com os aposentados. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: às vezes você vai buscar conhecimento no lugar mais improvável para te trazer uma leitura que vai te resolver um problema. Eu estava sentado numa mesa com gente, um estava querendo copiar um gavião, o outro estava querendo copiar um porquinho da Índia e eu estava querendo fazer meus vasos. Você entendeu? Mas a tecnologia para fazer essas coisas é a mesma. E o arquiteto, quando está olhando tecnologia... Só volta um pouquinho que deu uma travada. A tecnologia para fazer é a mesma? A tecnologia é a mesma, só muda o produto. O diferente qual é? O que o Frei Otto diz? Os arquitetos não estão interessados em desenvolver pesquisa no campo da arquitetura e da engenharia. Não interessa onde é que você está indo buscar tecnologia. Não interessa onde você está indo buscar o conhecimento. Pode ser até um conhecimento do passado para resolver um problema de hoje. Connect the dots. Connect the dots. Porra, é isso. Eu acho que com essa a gente pode finalizar.
Fechou. Eu não sei se você tem mais alguma coisa aí que você quer deixar pra galera. Não, A gente fugiu bastante aqui, a gente foi... Não, a gente parece que fugiu, mas se você olhar, qual é o tema? O arquiteto além da grade. É isso. O programa todo foi norteado por essa frase. O arquiteto fora da grade da graduação. É isso aí. É pensando negócio e mercado. Galera, lembre-se do que o Manga falou aqui. Se eu te educo, você não vota em mim. É isso. Não, né? Esse é o pensamento da indústria. Esse é o pensamento da indústria. Se você aprende a fazer sozinho, por que você vai comprar o meu? É isso aí. É isso. E vocês têm e aí você está feliz comprando da indústria? E aí você está feliz comprando só da indústria? Vivendo só de reserva técnica? Né? Sendo tratado como um especificador? E eu não vou nem falar a palavra pejorativa que costumam usar para chamar o arquiteto, que todo mundo sabe qual é aqui, né? Ah, o arquiteto é... Pi! Faz um pi aí. Faz um pi. Coloca né? na edição. O arquiteto é... Pum! É isso que o mercado fala que o arquiteto é. Por quê? Porque ele quer te manter na matriz comprando dele. E se vende por qualquer coisa. Qualquer coisa, velho. Por uma foto, uma fotografia. É isso aí. Manga, agradeço mais uma vez aí a sua participação. Pedro. Sempre uma conversa muito engrandecedora. Galera, lembre-se que o PDF desse episódio aqui e dos outros está disponível lá no nosso grupo do WhatsApp. Entra lá, é de graça por enquanto. Também porque se a gente resolver cobrar uma hora, dá para cobrar pelo conteúdo que a gente está colocando lá. Então aproveita, entra lá no grupo do WhatsApp, tá uma comunidade muito legal, arquivos em PDF, troca de informações, e já tem uma galera boa participando lá também, tá? Além de mim e do Manga também. Beleza? Valeu, Manga. Valeu, Pedro. Valeu, visionários. Valeu, gente. Tamo junto, abraço. Valeu, abraço.